Sejam muito bem-vindos, está começando mais um episódio do Roundcast, o seu melhor podcast feito por médicos para todos. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Sami Chitayat, sou o seu host desse podcast, sou médico, cirurgião, urologista de formação, sempre ao lado do meu grande amigo Ogi, que é o quase doutor Ogi aqui também. Tá perto, hein? Tá perto. Tá chegando, hein? Uma hora chega, né? É o quê? Que o sexto ano nunca chega. É dezembro? Que forma? Tomara que sim. Tomara que sim, vamos ficar nessa torcida aí. Né? E hoje nós vamos dar seguimento ao segundo episódio dessa minissérie sobre investimentos que nós começamos, se eu não me engano, no capítulo, no episódio número 18. Se você ainda não assistiu, você precisa pausar esse vídeo e assistir o episódio 18 primeiro, porque ele é a introdução, ele conta os primeiros passos que você deve dar nessa jornada de investimentos. E hoje é o segundo episódio dessa minissérie sobre investimentos, ao lado do nosso grande especialista aqui, Dr. Renan Soares. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Ele que é médico reumatologista, investidor já há mais de 5 anos, né? Vamos ver se eu me lembro aqui. Isso aí. Inclusive, ele me falou que hoje é o dia do reumatologista, viu, hoje? É um dia importante. Então, pô, meus parabéns aí pra você, né, Renan? Obrigado. E ao lado do Renan está o Alcebiades, nosso querido mascote do Fluminense. Eu não sei que dia que você está vendo esse episódio, possivelmente se isso vai ser bom ou se vai ser ruim, mas nós estamos nos aproximando aí da final da Libertadores, né? Sábado, não é isso? Se Deus quiser, vamos levar essa Libertadores. Que esse ano é nosso, né? Esse ano tem que ser nosso. Porque 2008 foi... Nós, batemos na trave. Batemos na trave. Nós estávamos hoje na faculdade. A gente saía da faculdade direto para o Maracanã. É isso mesmo. Primeiro ano de faculdade. Primeiro ano de faculdade. Você vê como é que as coisas... Para assistir a Libertadores. Fluminense, infelizmente, bateu na trave. E agora, acho que chegou a hora, vamos ganhar. Tem que ganhar. Chegou nessa hora, né? Chegou nessa hora. 16 anos depois, não é isso? 15 anos depois, 15 anos. Nós vamos agora nos consagrar. Se aí, Deus quiser. Campeões da Libertadores. Semana muito importante. Dia do reumatologista, eu aqui no Roundcast, final da Libertadores, meu amigo aqui, Alcebiades, vai pro Maracanã. Saudações, vamos que vamos. Vamos para falar de investimento. Vamos falar sobre dinheiro, que é isso aí que o pessoal está querendo ouvir. Né? Então, feita essa introdução, você já sabendo que os primeiros passos estão todos contemplados lá no primeiro episódio dessa querida minissérie, hoje nós vamos falar sobre renda fixa, que é uma classe de ativos, uma classe de investimentos, e sobre a reserva de emergência, que certamente é o primeiro passo que alguém tem que dar quando quer começar essa jornada de investir, né? Então, só para recapitular, no primeiro episódio, a gente já definiu o que era um ativo e o que era um passivo, né? Passivo é aquilo que tira dinheiro do teu bolso. O carro, por exemplo, que você usa, tem que pagar manutenção, IPVA, gasolina, estacionamento, óleo. Aí bate o carro, aí se paga seguro. Então, ele tira dinheiro do teu bolso. Ele é um grande de um passivo, né? E ativo, do outro lado, é aquilo que coloca dinheiro no teu bolso sem depender do teu trabalho, né? Então, a gente deu alguns exemplos aqui. Títulos de investimento em renda fixa é um ativo. Ações de empresa são outros ativos, porque eles pagam os dividendos, coloca dinheiro no teu bolso sem você ter que estar trabalhando naquela empresa, né? Você apenas detém as ações dela. Fundos imobiliários. Um apartamento, por exemplo, que você compra para alugar, que você ganha os aluguéis, são os ativos, né? Então, feita essa recapitulação, eu acho que a gente podia começar, Renan, falando um pouquinho sobre a reserva de emergência, porque não dá para começar a investir se você não tiver a reserva de emergência, não é isso? Como a gente já tinha falado no primeiro podcast, né, dessa minissérie, a reserva de emergência, acredito que vocês lembram da definição, né? 6 vezes a 12 vezes o seu custo mensal fixo. Por exemplo, se você ganha R$5.000, você deve ter investido ou separado para a reserva de emergência 6 a 12 vezes esse valor. Então, 5 vezes 6, 30 ou R$60.000, né? Só que tem uma questão em relação à reserva de emergência. Se é reserva de emergência, você não deve investir
num ativo ou em um investimento de risco. Reserva de emergência. Precisei, tá ali. Vou pegar. E quais seriam os tipos hoje de reserva de emergência que você poderia investir? Existem alguns e a gente vai discutir, além deles, outros tipos de investimento que não vão servir para reserva de emergência, né? Mas também são caracterizados como renda fixa. Então, normalmente, reserva de emergência é um tipo de investimento em renda fixa. Perfeito. Mas nem todo investimento em renda fixa serve como reserva de emergência. Esse é um conceito importante. Show. Pegou? Vamos começar falando de um paralelo entre a poupança, que é o produto de renda fixa mais badalado e mais famoso, e da taxa básica de juros. Que você pode investir na taxa básica de juros, que a gente chama de Selic. Perfeito. Vamos fazer um paralelo, tá? Vamos começar por esses dois. A poupança, ela pode ser um investimento. Poupança não é investimento, mas ela pode ser chamada de um investimento para reserva de emergência? Pode. Ela tem riscos. Todo investimento tem risco, tudo tem risco. Mas aonde você vai investir na poupança? Você precisa do quê? De um banco, de uma instituição financeira, certo? Quem emite esse título é o banco. Então, se o banco quebrar, eu me ferro. Depende. Até 250 mil por CPF, se você tiver até 250 mil, se o banco quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição filantrópica, ele pode reaver esse seu dinheiro, até 250 mil. Tá? Mas, então o ideal não é você nunca colocar acima de 250 mil na poupança. Em uma instituição, aliás. Se você colocar 250 mil no Itaú, 250 mil no Bradesco, ok. Se o Bradesco quebrar, ele vai reaver até 250 mil. Você colocou 300, colocou 251. Quebrou, você perdeu mil. Entendeu? Mas o Bradesco vai quebrar, o Itaú vai quebrar. Acho difícil. Né? Então, assim, poupança, quem emite é uma instituição financeira, vamos pegar o Itaú. Beleza. A poupança tem um rendimento ruim. E a gente vai chegar lá com esse paralelo com a taxa Selic. Que você pode investir na taxa Selic. Por quê? Porque normalmente a poupança ela rende 70% da taxa Selic. Eu vou chegar para te explicar o que é a taxa Selic. Mas, se a taxa Selic está 10%, quanto está rendendo a poupança? 7%. 7%. Então já está rendendo menos. Ah, Renan, mas a poupança não paga imposto de renda. E a taxa Selic, se você investe através do Tesouro Nacional, que a gente vai chegar de novo, você paga imposto. Mas mesmo pagando imposto de renda, você ainda recebe mais do que na poupança. E tem um detalhe na poupança. Você botou o dinheiro hoje, dia 1º. Primeiro dia, a gente está em que mês? Outubro. Encerrando outubro. 1º de novembro. Se você quiser resgatar esse seu dinheiro no dia 30 de novembro, botou no 1º de novembro, 30, não rendeu nada. Porque na poupança, precisa o mês do aniversário, precisa dar os 30 dias. Se eu botei no dia 1º, só no outro dia 1º que vai render. Se você quiser resgatar antes, você não recebe os juros desse período. Entende? Sim. Então, assim, já em paralelo com os outros investimentos, você recebe. Certo? Mas, assim, isso popularizou. E hoje em dia, se você der uma olhada, todo mundo, grande parte da população, mais de 80% tem investimento na poupança, que é um retorno bem abaixo de produtos financeiros até mais seguros. Sim. Por que mais seguros? Em relação ao Tesouro Nacional, que é o governo. A taxa Selic, que a gente pode investir,
que é o Tesouro Selic, né? Todo país tem uma taxa básica de juros. Todo país. E essa taxa básica é para o controle inflacionário, né? Principal motivo da taxa básica. E ela flutua de acordo com a economia, com alguns marcadores econômicos, né? Falei muita coisa, mas não falei nada, né? Então, vamos pegar só para título de exemplificação. 2 exemplos. Uma taxa básica, a taxa básica é o balizador, né? É a referência. Todo mundo for pegar um empréstimo, for querer comprar uma casa, um carro, tudo vai olhar para a taxa básica de juros. Todo mundo. Ela é o referencial. E a taxa básica de juros, ela varia a cada 45 dias pelo Copom. O Copom é o Comitê Monetário, está vinculado ao governo, mas é independente. Ainda bem que ele é independente. É o Banco Central, né? É o Banco Central. E ele define a taxa básica de acordo com a inflação e de acordo com os marcadores e os indicadores econômicos. Então, só para título de exemplificação, a taxa básica está 10%. E ela pode... 2 cenários, 10% e 5%. Então, se você, hoje, quer comprar um apartamento, vai olhar para a taxa básica de juros. Quando você for no banco pegar um financiamento, o banco ele vai olhar para quem também? Para a taxa básica de juros. Só que o banco ele não poderia emprestar esse dinheiro que quem emite, você pode investir na taxa básica de juros pela Selic. Quando o banco for te emprestar, não seria muito mais seguro ele emprestar para o Tesouro Nacional, para a Selic, taxa, porque ele receberia do governo. O governo tem a máquina de imprimir. Aí você, hoje, não desprezando a sua pessoa, um futuro médico, né? Posso acabar não pagando. Pode acabar. Então, ele vai te emprestar com um prêmio mais alto ainda. Você vai olhar e falar assim, poxa, eu já vi essa taxa Selic a 4%. Ele agora está me dando a 12%, um financiamento. 12% ao ano, tá? Sempre ao ano. Não vou pegar agora, não. Não vou pegar esse empréstimo. Aí vira o Sami e fala assim, pô, quero comprar uma Harley Davidson, levar minha esposa para passear, mas preciso de um financiamento. Ele vai lá também e fala, nossa, se eu pegar e fizer esse financiamento, 13%. Meu Deus do céu, vou pagar mais de 1% ao mês. Isso é muito. O que você faz? Não vou pegar agora. O que o Sami faz? Não vou pegar agora. O que acontece? Você começa a desestimular a economia. Quando você desestimula a economia, porque a taxa está alta, sim. O que acontece com a inflação? Começa a cair. Inflação é relação de oferta e demanda. Entendeu? Então, quando a inflação cai, a taxa básica começa a cair também. E aí começa todo mundo novamente nesse ciclo de pegar empréstimo, de empreender, e daqui a pouco começa... Então é cíclico, você está vendo? Então, entenda que a taxa básica ela varia a cada 45 dias. O primeiro insight é o seguinte, renda fixa é renda fixa? Porque a taxa básica ela varia de cada 45 dias. Entendeu? Mas você pode investir nela. E ela vai variar de acordo com a reunião do Copom. E você pode investir nela através de quem? Dos títulos emitidos pelo governo. É o Tesouro Nacional Selic. Então você pode investir na taxa básica. E a taxa básica, se ela rende mais do que a poupança, e quem emite é o governo. Pô, o governo, para ele não te pagar, o Itaú já quebrou há muito tempo. O Bradesco já quebrou tudo. O Itaú tem máquina de imprimir o dinheiro? Não. Não. O único que imprime, o único que tem máquina é quem? Só o governo. O governo. E é legal falar disso também, Renan, porque eu já ouvi a galera falando assim, eu não acho que emprestar dinheiro pro governo
é mais seguro do que emprestar para o banco, porque esse governo que está aí eu não gosto dele, ou aquele governo que era também não gostava e tal. Mas o pessoal confunde, porque na verdade não é assim que funciona, né? É quando você empresta o dinheiro para o Tesouro Nacional, que é para o governo, ele, em último caso, foi o que o Renan falou, ele pode imprimir mais dinheiro, ele que controla a política monetária. Então ele não vai dar um calote, porque para ele não é interessante, senão o país quebra, né? Então é muito mais fácil, num ambiente catastrófico, numa mega recessão, um banco privado quebrar, tipo o Itaú, que eu acho que é muito difícil acontecer, mas, enfim, ele quebra antes do que o Brasil, como governo, quebrar, porque, em última análise, o governo pode imprimir mais dinheiro, vai dar mais inflação, mas ele paga o que ele está devendo. Então, quer dizer, o risco é o que a gente chama hoje, em teoria, de risco zero, né? De você tomar calote. Risco soberano, né? É o risco soberano, né? Risco soberano, risco Brasil. Mas aí, Renan, só para a gente, então, voltar aqui na questão da renda fixa, você falou, então, que a gente tem a opção de colocar a nossa reserva de emergência na poupança, só que não é a melhor opção, já que ela rende mais ou menos em torno de 70% do valor da Selic, que é a taxa básica de juros. E existe já o investimento, que ao invés de você emprestar o dinheiro para o banco, que como é na poupança, você pode emprestar diretamente para o governo, que a gente já viu que é mais seguro, e ganhar 100% da taxa Selic, ao invés de só os 70%. E melhor ainda, rendendo diariamente, não só no aniversário a cada 30 dias, né? Isso daí. Que é o Tesouro Selic. Que é o certo? Tesouro Selic. Então vamos chegar na convenção de que talvez esse seja o melhor veículo para você deixar a tua reserva de emergência, o Tesouro Selic. É o melhor. Isso tá. Mas pode aí eu tenho uma dúvida, então. Claro. Abri uma conta na corretora e aí, quando eu olho lá, existe o Tesouro Selic, mas aí existe CDB, LCI... A gente vai chegar lá. Isso, existe essas outras sopas de letrinhas que a gente vai chegar, entendeu? Mas... Aí, eu queria saber, tipo, o Selic, eu tenho essa taxa que tá fixa nesse momento. Isso. Mas às vezes um outro papel desse, um outro tipo de investimento desse, ele acaba cobrindo a Selic. E aí, por que tem essa variação? Então, aí depende do emissor. Se está cobrindo a Selic, preste atenção, será que não tem um risco a mais? Primeira pergunta que você tem que fazer. Entendeu? Será que quem está emitindo, por exemplo, vamos falar do CDI, né? Para você entender. A gente falou do Tesouro, Selic, porque tem os outros tipos de tesouro, pré-fixado e IPCA. Mas só para pegar um paralelo, o CDI. O que é o CDI? O CDI é um indexador. CDI não é um investimento. O investimento é o CDB. CDI é um indexador. O que seria um indexador? Igual ao Tesouro Selic, igual a Selic, igual a poupança, que rende 70% da Selic. Então, para você entender, é certificado de depósito interbancário. Você é o Itaú, o Sam é o Bradesco. Certo? Você, em um dia, tem mais saque do que depósito no seu banco, no Itaú. Os bancos, eles não podem ficar no negativo em um dia. Certo? Então você vira e fala para o Bradesco, Bradesco, me empresta um dinheiro aí. Certificado de depósito interbancário. Claro, mas você não vai esquecer dos meus juros. Você está emprestando, se o Bradesco está te emprestando, ele vai querer uns juros. O banco não perde, não quer perder. Entendeu? E a convenção, essa relação entre os bancos ficou caracterizada como CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Ele não podia ser a Selic? Tipo, eu vou te emprestar esse dinheiro, mas você vai me pagar a Selic, que está em 10%. Só que eles criaram o CDI. E o CDI é, invariavelmente, 0,1% a menos do que a Selic. Então, se a Selic está 10,1%, quanto vai estar o CDI? 10%. Se a Selic está 10%, quanto que vai estar o CDI? 9,9%. E o CDI, ele vai variar junto com a Selic. Então, se a Selic cair, o que vai acontecer com o CDI? Ele vai cair. E vai ficar quantos? Ele sempre está atrelado. Sempre atrelado. Ele é... Mas o banco é forte, eles criaram a deles, entendeu? Mas, ó, para eu tentar simplificar, que eu sei que é muito confuso. O cara que nunca ouviu isso. Isso. Eu tô confuso. Para fins práticos, a gente pode dizer
que a taxa Selic e a taxa CDI é a mesma coisa. Para fins práticos, tá? É 0,1% menor. Mas você entendeu? Mas até o Tesouro Selic lá, ele rende o valor do CDI, 100% do CDI. Então, assim, ó, ouviu falar de CDI e ouviu falar de taxa Selic, para fins práticos, pensa como a mesma coisa. Né? Aí, porque eu acho que assim, a gente vai ter que entrar aqui por dois caminhos. O primeiro é explicar os diferentes indexadores, que é o que você falou. E o segundo é explicar os diferentes tipos de títulos, de ativos, tá? Então vamos começar, para tentar desamarrar essa confusão toda, vamos fechar aqui os tipos de investimentos possíveis para você deixar a reserva de emergência. Aí a gente entra por indexador. O que você acha? Para explicar, para ficar bom. Claro, pode então, ser. recapitular. Tipos de investimento você pode deixar a sua reserva de emergência, que é aqueles 6 meses, pelo menos, do teu custo fixo, né? Poupança. Não é o melhor. Por quê? Paga 70% do CDI ou da taxa Selic só a cada 30 dias. Então, não é bom. Tesouro Selic vai te pagar 100%. Já é bom. Você tem menos risco ainda que você está emprestando para o governo. E o melhor ainda, está pagando diariamente. Você botou num dia e tirou no outro, você já tem a rentabilidade diária. É o famoso pós-fixado. Que é os indexadores pós-fixados que a gente vai chegar lá, né? Outra opção, Renan, para a gente colocar reserva de emergência, além da poupança, que não é bom, o Tesouro Selic, a gente falou assim, é o melhor, mas não sei bem, achei confuso, no meu banco eu tenho que preencher não sei o que para poder investir no Tesouro, não quero fazer. Qual a outra opção que o cara tem? O CDB. Certificado de Depósito Bancário. Aí, o que acontece? A pessoa física, que eu ia chegar no CDB, a pessoa física, você vai e deposita o seu dinheiro suado no Itaú. E aí você fala assim, eu quero botar num CDB. O CDB nada mais é que um tipo de investimento, certificado de depósito bancário, em que a pessoa física deposita. E o indexador é o mesmo entre os bancos, o CDI. Você investe através do CDB, de um CDB, mas qual é o indexador? O CDI. O CDI não acompanha a Selic? Sim. Então, é um rendimento praticamente a mesma coisa, como o Sam falou. Então, você investe num CDB, mas você tem que olhar para quem? Para a Selic. CDI ou Selic. Sim. Entendeu? Por exemplo, se o banco empresta para o outro a 10%, um CDI, a relação entre eles é 10%, porque a Selic está 10,01%, se você colocar o dinheiro no banco, o seu dinheiro suado, você vai querer pelo menos o mesmo dinheiro que os bancos se relacionam. Sim. Certo? Então você vai querer o quê? 100% do CDI. Aí você tem que olhar lá se aquele CDB, que é o título, ele tá te prometendo pagar 100% do CDI, né? E aí, para a reserva de emergência, que é importante também, que isso é uma pegadinha, tem que ver se tem liquidez diária. Porque tem CDBs que vão pagar para você 100% do CDI, mas que ele vai ficar preso por 6 meses. E aí você só pode tirar daqui a 6 meses. E aí, para reserva de emergência, não serve, porque como o próprio nome diz, aconteceu uma emergência, você precisa ter o dinheiro na hora. Isso se chama liquidez. É a capacidade de você pegar aquele investimento e transformar em dinheiro na hora. É a liquidez, né? Então, por exemplo, um CDB do Banco Itaú, do Bradesco, do Santander, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, qualquer lugar que seja, que te pague 100% do CDI, que é mais do que a poupança, que a gente viu que é 70%, e que tenha liquidez diária, isso vem escrito lá. Quando você for olhar no teu aplicativo, você vai ver lá, CDB 100% do CDI, liquidez diária. Aí sim, aí é um bom veículo para você deixar a tua reserva de emergência também. Né? Você precisa do dinheiro, você vai ter que usar, entendeu? Então assim, você não pode travar o seu dinheiro, deixar o dinheiro preso. Sempre tem que olhar a liquidez. Liquidez é a capacidade de você pegar aquele investimento, jogar na sua conta e usar. Isso é liquidez. Liquidez diária, ou D mais 0. Outra coisa que o pessoal também sempre pergunta. Posso deixar lá no Nubank, na caixinha do Nubank? Porque eu vi que está escrito que rende 100% do CDI
ou seja, igual a um CDB, e tem a liquidez diária, porque eu posso tirar qualquer dia. Então, pode também, né? É uma opção. É uma opção. Ele deixar na caixinha do Nubank, por exemplo, ou de outros bancos, o C6 tem também, que rende até um pouquinho mais. Como liquidez diária, ele rende a 104% hoje. Hoje, por exemplo, eu deixo a minha reserva no C6. Eu prefiro até do que no Nubank. Para você ter uma ideia, o Sam ele deixa a reserva dele no C6. A 104% do CDI. Com liquidez diária. Com liquidez diária. Se você fizer um cálculo, se o CDI hoje está 10%, ao ano, se ele põe a 104, vamos botar que o dele está dando 10,05% ao ano. Porque está 104. Um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Mas por que o dele está um pouquinho a mais? Em comparação, vamos supor, com o Itaú. Porque hoje, o Itaú, ele é muito mais forte que o C6. Tem mais tradição. O C6 é um banco novo, né? Ou seja, você tem que ver quem está emitindo o título. Isso exatamente. É importante. Quem está emitindo aquele título. Sim. O Itaú, então ele está dando 100% do CDI. Já o C6 está dando 104%. Ah, e se o C6 não me pagar? Se o C6 quebrar, faliu. Também, esse é um tipo de investimento em que o fundo garantidor de crédito vai chegar e vai te pagar até 250 mil investido ali. Certo? Sim. Então, você já viu que a poupança tem o fundo garantidor de crédito, que o CDI, CDB, né, tem o fundo garantidor de crédito. O Tesouro tem? Tem também. Não, porque não precisa. Porque não precisa, porque ele tem a máquina. Porque ele que imprime o dinheiro. Ah, tá. Então, já que ele não quebra, ele não já tem. Que, teoricamente... O FGC, ele é pra como mim se o Banco fosse... Central iria... Entendeu? O Banco Central ele o não FGC. tem como quebrar, porque ele imprime dinheiro. É o governo. Ele Mas imprime. O FGC é do governo. É, como se fosse, então... vamos dizer assim. O grande lance é filantrópico. O FGC, ele serve como um seguro até 250 mil por CPF, por instituição financeira. Agora, instituição financeira, porque já a gente vai entrar nos tipos de investimento, alguns deles que não são emitidos por instituições financeiras, o FGC não contempla, e o pessoal não sabe disso. Por exemplo, se eu for investir numa dívida de uma empresa, que é o debenture, e a empresa quebrar, aí você vai, não, tá tranquilo, até 250 mil o FGC me reembolsa. Não, porque ele não é uma instituição financeira. Então tem que tomar cuidado. O CDB, que é um certificado de depósito bancário, é de uma instituição financeira, aí está contemplado pelo FGC. Isso é só para título de curiosidade aí, né, Renan? Então, recapitulando muito aqui, boa pro dia a dia. Não, é uma curiosidade importantíssima. Vamos lá recapitular para ver se a gente pode passar para o próximo. Vamos. Ó, hoje eu vou fazer o papel do chato, beleza? Não. Eu vou ficar aqui para tentar fazer o meio de campo, vai. Tá? Porra. Então, ó, reserva de emergência, para a gente virar a página. Posso usar poupança, Tesouro Selic, um CDB de um bom banco que tenha pelo menos 100% de rendimento do CDI, né? Com liquidez diária, que é muito importante, ou até essas contas remuneradas, tipo Nubank, tipo o PagSeguro, acho que tem também. Tem. No Inter também tem, que te rendam pelo menos 100% do CDI. Isso. Que você tenha liquidez diária. Cuidado com a pegadinha de não colocar em um CDB que não tem liquidez diária, porque na hora que você precisar, você não vai conseguir tirar o teu dinheiro, ou se conseguir, você vai tirar uma parte só. Ele vai comer um pedaço para ele de taxa, de juros. E cuidado de você colocar mais de 250 mil em cada instituição, que se o banco quebrar, por mais que seja a probabilidade muito pequena de acontecer, mas você não vai ficar coberto pelo FGC, certo? Certo. E tem uma coisinha que é muito importante, que hoje em dia, se você não souber dessa questão de 100% CDI, e você às vezes ir num banco, pedir um seu gerente para um investimento, ele vai te oferecer algumas coisas assim, 90% do CDI, 90% do CDI. Isso é ruim, cara. Entendeu? Você já está vendo que é pelo menos 100%. Exato. E se for um pouquinho a mais, olha o emissor. Será que tem algum risco aí? Entendeu? Sempre olhar... Uma coisa importante no CDB é olhar o emissor. Entendeu? Sim. Ver a liquidez, como o Sam falou.
né? Olhar o emissor e não evitar colocar o valor até 250 mil, porque você pode até receber, mas imagina a dor de cabeça. E o Renan, esse é um dos motivos, inclusive, que a poupança, historicamente, era o investimento, entre aspas, mais popular do Brasil. Porque é lógico, é onde os bancos ganham absurdos de dinheiro. Se o cara pega e ele pode pagar 100%, ele só te paga 70%, ele tá colocando os outros 30% no bolso. Né? Tá emprestando. Então, qual é o melhor investimento para o banco oferecer? A poupança. Porque ele tá te roubando, entre aspas, 30% do que é teu por direito, né? E com risco igual... Na realidade, ele não tá roubando, ele tá trabalhando com a nossa ignorância. Exato, exatamente. Entendeu? Já que a gente... Né, ou seja, poxa... Uma missão que a gente tem que ter aqui é acabar com a poupança. Nós temos que disseminar esse conhecimento, porque hoje, você botar dinheiro na poupança, você está sendo roubado. Não tem porquê mais, com conhecimento difundido, você correr mais risco do que no Tesouro Selic e ganhar 70% só do valor. Não tem sentido. Né? Hoje em dia, a população brasileira que tem um colchão financeiro, mais de 70%, 80% está na poupança. Quem está ganhando com isso? Alguém está ganhando. E aí, só fazer um disclaimer aqui, que é muito importante, até pela CVM, né? Nós aqui não vamos te dar nenhuma recomendação de investimentos, tá? A nossa intenção aqui é trazer o conhecimento e debater o que a gente acaba fazendo e para que você possa se embasar para tomar as suas decisões, tá? Então, nós estamos trazendo o que tem no mercado, mas não espere que nem eu, nem Renan, nem Ogi, nem ninguém, nunca aqui no Roundcast que a gente vai dar uma recomendação, porque para isso precisa ser analista certificado e nós não somos, então nós não podemos fazer e nós não vamos fazer porque nós temos a nossa responsabilidade também. Mas a ideia aqui é trazer a informação para que você se municie e tome suas decisões melhor. Né? E até por isso, Sami, não vou falar qual banco, mas existe um banco que quando você paga um cartão Black dele, ou então você consegue emitir esse cartão Black, ele te dá 200% do CDB. Do CDI. Do CDI. Que é o indexador. Só que isso é um período muito limitado, né? E aí isso que eu queria saber. Tipo, se é um período menor, vale a pena jogar a reserva ali e depois, deixar render até onde vai e depois tirar e botar em alguma coisa de 100, 105. Sabe o que acontece, cara? Que a gente acabou não tocando no assunto, que o assunto é extenso, que em 2 meses, quando você retira o seu dinheiro, você paga a alíquota máxima de imposto de renda. E 2 meses é muito pouco o seu dinheiro rendendo. Sim. E ainda, quando você tira em 2 meses, porque tem a alíquota de imposto de renda regressiva, até 6 meses é a alíquota máxima, se eu não me engano, 27,5%. De 6 meses a 1 ano, 22,5%. De 1 ano a 1 ano e meio, se eu não me engano, 17,5%. E depois de 2 anos, 15%. Que é a menor. Que é a menor. Então, você vai ter aquela sensação, e normalmente é um valor limitado. Até 5 mil, até 3 mil. 3 mil. Isso aí. Entendeu? Então, assim, é um ganho, cara, que na sua cabeça, no seu psicológico, é bom. Mas se você fizer os cálculos, assim... É uma merreca mais, uma coisinha que... lá mas na assim, frente, mas tudo bem. Tá errado você fazia? Não tá. Tá errado, entendeu? Mas não vai, uma coisa que não vai mudar a sua vida. Mas se não botar na calculadora também, acaba caindo no marketing. Isso, porque a galera não vai. Olha lá o valor, 200%. Opa! Mas faz o cálculo, que daqui 2 meses você vai ter que pagar um imposto. É melhor do que na poupança, óbvio. Sim. Entendeu? Não tem nem o que discutir, entendeu? Mas assim, não é isso que vai mudar sua vida, você vai ver que é um valor bem irrisório, entendeu? E uma coisa importante, Sam, que eu nem falei no primeiro podcast, que, assim, o investimento, a gente está conversando sobre investimento, cara, investimento é para potencializar o que a gente conseguiu poupar, entendeu? O que gera riqueza é o nosso trabalho. É o trabalho, claro. Entendeu? A nossa força de trabalho. É isso aí. Entendeu? As pessoas... E então, assim, só para ficar bem claro, se você investe, você quer potencializar aquilo que você economizou. Mas o que vai realmente você atingir a prosperidade é o trabalho. Agora, Renan, nós temos aí basicamente, né? Eu acho que para a gente poder simplificar,
para quem está chegando agora, né, vamos ficar aqui no início, né, no iniciante, no básico, 3 indexadores. É basicamente o que nós temos, né? 3 tipos de indexadores. Indexadores é o que vai dizer o quanto que você vai ganhar naquele rendimento, né? Até essa é a grande diferença de quando eu chamo de renda fixa ou renda variável. Porque a renda fixa, eu tenho uma previsão de quanto eu vou ganhar. Não que esse valor possa variar, mas eu sei ao que ele está atrelado. Por exemplo, o indexador, né? Isso. E a renda variável não. Ela depende de vários outros. Então, ela é muito volátil. Ela não tem garantia do que você vai ganhar, né? Aí, vamos lá. Então, já que o nosso tema hoje é renda fixa, renda variável a gente vai deixar para o nosso terceiro episódio aqui da nossa minissérie, né? Mas na renda fixa, posso dividir em 3 indexadores, que é o pré-fixado, o pós-fixado e o atrelado à inflação, tá? Então, vamos começar aqui no pré-fixado. Aí eu vou dar um exemplo e aí você complementa, tá? Pré-fixado é quando eu vou pegar um financiamento, comprei um apartamento. E aí eu estipulo com o banco qual é o valor que eu vou pagar por mês. É o valor da taxa por ano. Então, por exemplo, você vai lá na Caixa Econômica e ela te oferece um financiamento com uma taxa de 10% ao ano. Isso é um valor pré-fixado. Já está estabelecido. Não muda. Já fixou, né? Então você pode, por exemplo, comprar, também está na outra ponta, e comprar um investimento, um CDB pré-fixado, que te pague lá 10% ao ano, né? Sim, é exatamente essa definição. Você já sabe quanto você vai receber. 10%, 12% ao ano. Vamos supor, você coloca R$1.000, vai render 12% ao ano. R$1.000 vai render 10% no ano. Quanto você vai ter no final do ano? R$100, 1.100. Você já sabe. Total. Você já sabe. Isso é o pré-fixado, já está pré-estabelecido. Beleza? É isso. Tá. Aí eu tenho o pós-fixado, que na verdade, eu não sei exatamente o valor que eu vou ganhar. Só que o pós-fixado é o que está atrelado ao CDI, a Selic, por exemplo. O Tesouro Selic, que é onde a gente acha que é uma boa opção para você deixar sua reserva de emergência, é um investimento pós-fixado, porque ele varia de acordo com a Selic que tiver no momento. Então, hoje, no dia de hoje que nós estamos gravando, a Selic está em 12,75% ao ano. Então, todo o meu dinheiro que tiver na Tesouro Selic vai estar rendendo isso ao ano. Aí eu faço a pergunta, o que você acha da Selic hoje a 12,75, alta ou baixa? Eu acredito que ela está alta. Tá alta, que ela vai baixar. O Banco Central já deu indícios de que vai baixar, né? Então, daqui a um mês, numa nova reunião, porque a inflação está diminuindo. A inflação está chegando na meta, entendeu? Aí, daqui a um mês, ele vai estipular que, sei lá, caiu 0,5%. Aí de 12,75 vai para 12,25. A partir daquele dia, do dia seguinte que a reunião definir, o teu rendimento passa a ser 12,25. Ele não é pré-fixado. Ele é pós-fixado de acordo com a Selic, né? Só para um exemplo aqui. E rapidinho só para concluir os 3, aí a gente comenta. Tranquilo. E tem o atrelado à inflação, porque um outro indexador, não é o CDI, não é a Selic, pode ser o IPCA, por exemplo, que é o índice da inflação vigente. E aí eu tenho o Tesouro IPCA+, por exemplo. Você empresta dinheiro para o governo e ele vai te dizer que vai pagar o valor que tiver a inflação pelo IPCA mais 5%, por exemplo. E aí qual que é o grande barato disso aí? Que você garante que você vai ter uma rentabilidade real. Independente de quanto tiver a inflação, você vai ganhar a inflação mais 5%. Né? Então, se a inflação tiver em 10%, disparou igual lá no Covid, você vai ganhar 15%. Argentina. Se a inflação tiver 2%, bem baixinha, você vai ganhar 7%. Então, sempre você ganha 5% de poder de compra, porque você desconta já o valor da inflação. Então, é uma bom classe interessante, né? Então, vamos lá. O que você gostaria de perguntar? Então, se agora está alta e vai cair a Selic. A gente acredita que vai cair. Então, teoricamente, esse é o melhor momento para eu poder pegar meu dinheiro e colocar em algum tesouro pré-fixado. É um bom racional. Ou não. Porque assim, o pré-fixado na minha cabeça, ele tá olhando a taxa hoje e aí é 10% acima do que tá hoje lá na frente. Excelente insight. Se hoje o governo emite um título pré-fixado a 10% ao ano.
que vai vencer em 2026, porque eles têm um vencimento, né? E se a gente acredita que em 2025 a Selic chegar a 9%, o seu título em 2025 ele vai estar valendo mais do que a Selic naquele momento, correto? Sim. Se você quiser vender esse seu título antes de chegar em 2026, você vende ele com prêmio. Por quê? Porque em 2025 o governo ele vai emitir um outro pré-fixado. O governo não é bobo. Ele vai emitir um pré-fixado de 9%. Entendeu? Sim. Mas você vai estar com seu título lá a 10%. Então, se você quiser vender o seu título caindo a Selic, já estando abaixo daquilo que você pré-fixou, você vende, que a gente chama de marcação a mercado, você vende e ganha ainda uma boa soma de dinheiro. Se você quiser sair antes. Se você mantiver até o final, você vai ganhar os 10%. O problema é se a Selic começar a empinar para cima. Entendi. E você quiser sair antes. Se a Selic começar a empinar para cima, o que acontece com o governo? Ele começa a emitir um tesouro pré-fixado 12%. Aí você vai falar assim, hoje eu sou um cara esperto, vou vender esse de 10 e vou comprar o de 12. Só que esse de 10 você vai vender com prejuízo enorme. Que já é o preço como se estivesse comprando de 12, né? O negócio se balanceia automático. Entendeu? Mas você entendeu esse conceito, que é um conceito que não é tão simples assim. Exatamente. Foi um raciocínio muito Foi bom. um raciocínio muito bom, cara. Você já viu que lá na frente a curva vai cair, é a tendência. A expectativa. A expectativa. Exato. Entendeu? A gente não sabe o Nunca dia se da sabe. manhã, exatamente. Mas vou pré-fixar aqui para um título que vai vencer daqui 3 anos. E outro exemplo também fácil. Parabéns. Outro exemplo mais fácil de entender isso, porque não precisa falar de marcação a mercado e tal, Mas é você pensar na muito bom. inflação. Se você está dizendo assim, olha, a Argentina, por exemplo, está com uma inflação aí beirando os 100% ao ano, né? Ou seja, em um ano as coisas dobram de valor. R$100 hoje vai comprar o que R$50 hoje compraria daqui a um ano, né? Então, imagina um argentino lá que tem um investimento que pré-fixado em 50% ao ano. Você fala assim, pô, 50% é muito bom. Mas lá a inflação está em 100%. O que vai acontecer ao longo do tempo? Ele está perdendo dinheiro. Porque ele ganha 50%, mas as coisas estão ficando 100% mais caras. Então é como se ele estivesse perdendo metade do valor de poder de compra dele. Então o grande risco de quem investe em pré-fixado é quando a inflação sobe e ela passa a ser acima do valor que você está recebendo de volta. Que aí você ganha em termos nominais, mas em termos reais, que são conceito aí do mercado financeiro, você não está acompanhando o poder de compra. Aí que vem o terceiro, e a gente fala assim, poxa, Renan, mas não tem um tipo de investimento, então, que me proteja em relação à inflação? Aí que é o terceiro indexador. É o Tesouro IPCA+. IPCA+. Porque assim, quando a gente às vezes acaba investindo, a gente acaba a 10% ao ano. Só que você tem que olhar para saber quanto que está a inflação, para saber quanto que realmente você vai ganhar acima da inflação. Porque, por exemplo, se a inflação está 5% e você investe num pré-fixado a 10% ao ano, quanto que você realmente ganhou? 5%. 5%. Isso aí. Entendeu? Você ganha, porque se você não investiu, você perdeu dinheiro, porque a inflação corroeu, porque no ano seguinte teve uma desvalorização do seu dinheiro ao longo do tempo. Então, se você investiu a 10%, que é o ganho que o Sami falou, nominal a 10%, você sempre tem que analisar também o ganho real, que foi de 5%, que foi acima da inflação. Então, para você proteger o seu investimento no longo prazo de uma situação hiperinflacionária e para você conseguir manter seu poder de compra sempre positivo, o ideal, até para pessoas que pensam em aposentadoria, é o Tesouro IPCA+, né? IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, tá? Que é a inflação, mais uma porcentagem
de juros real. Se a inflação é pós-fixado. A gente sabe quanto que vai ser a inflação daqui 2 anos? Ninguém sabe. A gente não sabe a Selic, por isso que é pós-fixado. Mas um valor pré-fixado. Pré-fixado de quanto? 5%. Você consegue lá ver. Você pode entrar na corretora ou no site do Tesouro também. Você não precisa nem entrar em corretora. Tem site do Tesouro Nacional, que é o Tesouro pré-fixado, que a gente já falou, Tesouro IPCA+, e o Tesouro Selic. Que é basicamente os 3 indexadores, né? Que regem todo o mercado de renda fixa. Exatamente. Então, se você chegar e investir nesse Tesouro IPCA, você está se protegendo da inflação. Se a inflação explodir no Brasil, infelizmente, vai ser ruim para todo mundo. Mas você está seguro. Mas você está seguro. Se a inflação cair, ficar baixa, tudo bem, o Brasil está indo bem. A inflação está controlada, os preços não estão aumentando, mas você ainda vai ganhar uma porcentagem lá acima da inflação. Entendeu? Então, assim, esse tipo de investimento é um investimento para, vamos dizer, para a sua aposentadoria. É um investimento interessante, que você não vai saber quanto que está a inflação daqui 20, 10 anos, mas você sempre vai ganhar. E ele é ele é mais seguro do que o pré-fixado. Você está vendo que o pré-fixado, se você quiser sair antes, como a gente explicou, você pode perder dinheiro. Esse tesouro pré-fixado, ele serve para reserva de emergência? Não. Não, porque se você sai antes, você perde o dinheiro. Entendeu? Ah, mas se aquele cenário que você me falou começar a cair, que a tendência... Tudo bem, você vai ganhar dinheiro. Mas isso não acontecer. Você vai trabalhar com essa incerteza na sua reserva de emergência? Isso é um conceito importante. A reserva de emergência ela tem que ser pós-fixada. E tem que ter liquidez diária seguro, que tenha pouca volatilidade. O melhor investimento que tem pouca volatilidade é o atrelado à Selic ou ao CDI, porque todo dia você sabe exatamente o quanto que vai render. Ele oscila muito pouco, ele é quase que uma linha reta subindo assim. Então, para reserva de emergência, tem que ser esse tipo de investimento, né? Aí você fala assim, bom, eu já tenho aqui os 6 meses guardados, já tenho a minha reserva de emergência. Agora, eu quero tentar ter uma lucratividade maior do que a Selic. Aí você começa a mexer com esses outros indexadores, faz uma carteira diversificada com pré-fixados, com IPCA+. Aí depois, um próximo passo, você começar a entrar em renda variável, que a gente vai chegar no 3º episódio, né? Fundos imobiliários, ações, é tudo renda variável, né? Desses que o Sam me falou, que a gente vem conversando, qual que é o mais arriscado? Porque tudo é renda fixa, mas tem risco. O mais arriscado é o pré-fixado. O outro, o segundo menos arriscado, é o IPCA+, porque tem uma parte pré-fixada. Entendi. Entendeu? A gente já viu esse conceito do pré-fixado. Mas tem uma outra pós-fixada, que é o IPCA, que te protege. O pré-fixado não tem nada pós-fixado. E depois vem o conceito da Selic / CDI, que tudo é pós-fixado. Então, um investimento pós-fixado é um investimento mais seguro nesse momento. Principalmente, vamos deixar aqui a Selic. A Selic é um investimento que eu acho que, na grande parte das pessoas deveriam olhar para ele, cogitar. E, assim, Sam, o que eu falo, não acreditar em tudo que a gente fala também, pesquisar. Hoje em dia está tudo aí, gente. Tá muito fácil, né? A informação está difundida. Pesquisar e ver se realmente faz sentido, né? O CDB, se você investe num bancão, no Itaú, num Bradesco, eu acho também que de liquidez imediata, que você pode resgatar naquele mesmo momento, eu acho que seria interessante também. Entendeu? Não vejo erro, né? Não vejo problema. Agora, a gente falou, eu não sei se a gente já pode ir para um... acho que... LCI, LCA? Sim, acho que agora a gente já falou de reserva de emergência, já falou dos indexadores, e agora a gente pode falar das classes, que é aonde que efetivamente eu posso investir em renda fixa. Eu posso só fazer uma pergunta conceitual antes? Claro, meu querido. Esse IPCA+, se eu retiro antes de bater, sei lá, 2036...
Então, isso aí vai cair naquele conceito da marcação a mercado. Marcação a mercado. Também acontece a mesma coisa. Pode ser que eu perca ou ganhe dinheiro. Isso. Entendi. Mas veja só hoje, se você mantiver o investimento até o final, você vai ganhar aquilo estabelecido. Sim. O problema é você sair antes. Que aí vai depender das coisas do mercado. Porque tem uma parte pré-fixada. Não, tranquilo. Entendeu? No pré-fixado e no pré-pós, que a gente chama que é o IPCA, que tem uma parte pré e uma parte pós, se você sair antes, você corre um risco da marcação a mercado. E aí, aí tem que entendeu? Aí você tem que ficar atento ao lance. O lance é o seguinte, nesse você compra lá, sempre tem um vencimento do título, que é quando ele acaba. Então se você compra um IPCA+, que vai vencer em 2035... Você sabe que naquele dia de 2035, você vai ganhar exatamente aquele valor que você contratou, o valor do IPCA mais 5%, por exemplo, mas ele não vai subir até 2035 numa linha reta, como seria, por exemplo, num CDI, numa Selic. Isso daí é mais volátil que a Bolsa. Isso é mais volátil que a Bolsa. E quanto maior o prazo, porque tem 2035, tem 2045, 2055, quanto maior o prazo, mais ele vai oscilando, maior a volatilidade, porque depende da conjectura do dia, né? Mas aí acho que já é assunto mais... Mas é importante você perguntar isso, porque isso precisa ter esse conhecimento para você não entrar em furada, né? Aí vamos lá. Muito bom. Opções, então, para eu colocar na renda fixa. O tesouro, né? Que a gente viu, pode ser tesouro Selic, tesouro IPCA+, tesouro pré-fixado, que é quando você está emprestando dinheiro para o governo. O CDB, que como você falou, você está emprestando dinheiro para aquele banco, né? Eu posso emprestar para uma empresa que não é banco, por exemplo, a Movida, ela quer levantar um dinheiro para comprar uma frota de carros novos para poder alugar. E aí ela fala assim, olha, eu quero levantar 1 bilhão. Se você quiser me emprestar, eu vou te pagar, sei lá, o CDB... IPCA mais 7%, porque o governo está pagando IPCA mais 5%, então eu vou pagar mais do governo, porque é claro que tem o risco da empresa, vou te pagar IPCA mais 7%. Aí você, achei legal essa taxa. O nome desse investimento é a debenture, né? Debenture nada mais é do que um título de dívida que uma empresa emite e você pode comprar esse título. Aí, quando você tem aquele título, a empresa está te devendo dinheiro, ela vai te pagar no que está contratualizado, né? Aí a pegadinha aí, tomar cuidado, porque o FGC não restitui. Se a empresa quebrar e ela não honrar com a dívida que ela está te devendo, você perde o dinheiro. O interessante dessa questão de debenture, né? Que tem um detalhe que a gente pode até conversar na próxima reunião, que é a debenture conversível, que é o seguinte, olha, eu vou pegar esse dinheiro emprestado, com você, mas fica a seu critério se você quiser converter esse dinheiro emprestado para minhas ações. Você ser acionista também. E aí, se eu tiver dificuldade para te pagar, você pode converter esse dinheiro em ações, pegar e no mercado e vender e você ficar com dinheiro, entendeu? Não sei se ficou um pouco confuso, mas eu acho que isso é assunto mais para renda variável, sim. Entendeu? Mas aí, então a gente pode emprestar para o governo, pode emprestar para bancos, que é o CDB, pode emprestar para empresas, que são os debêntures, né? E tem mais uma classe que é interessante da gente comentar, que é o LCI e LCA. LCI e LCA você pode... É a mesma coisa, você empresta para banco. O LCI e LCA, qual é o indexador? É o mesmo do CDB. O CDB... Qual é o indexador do CDB hoje? É Selic. Menos 0,1%. Tá. Beleza. É o CDI, beleza. Mas veja, pode ser, porque se você abrir lá no aplicativo, você pode achar um CDB que tem um indexador que é o CDI, mas pode ser um CDB pré-fixado também, um CDB IPCA+, também. Então tem que tomar cuidado para não cair no... Então assim, a LCI e LCA, normalmente, elas estão vinculadas com o indexador CDI. Letras de crédito do agronegócio, LCA, e letras de crédito imobiliário. O interessante nesses investimentos é que você não paga imposto de renda. Você pega esse dinheiro, tá, para uma instituição financeira, e a instituição financeira acaba fazendo projetos para o agronegócio ou projetos imobiliários.
né? Então, isso é um incentivo para você investir na LCI e LCA e não receber e não pagar imposto de renda, porque está contribuindo para o agro e contribuindo para o setor imobiliário do nosso país. Mas nesse caso, meu dinheiro ele fica preso naquele investimento até a então, data de aí investimento. você tem que ficar atento ao lance, à liquidez. Porque normalmente, LCI e LCA, eles têm um prazo, período, né? um prazo, normalmente de 3 meses. Normalmente. Então, assim, pô, serve para reserva de emergência? Não. Cara, não. Se você já tem reserva de emergência e quer investir numa LCI ou uma LCA, que você não tem pressa para resgatar, e ela está rendendo 110% do CDI, e você ainda não paga imposto de renda, você pode investir nela, que às vezes você vai estar até rentabilizando mais, você vai ganhar aquele investimento líquido, entendeu? Então, assim, LCI e LCA nada mais são que investimentos que você tem que olhar sempre para o CDI, que é o mesmo indexador do CDB. Então, qual que é melhor? Um CDB ou uma LCI e LCA? Depende do objetivo. Depende do objetivo. Entendeu? Agora, depende do valor que ele está te dando. depende do valor, porque você tem que fazer conta. O que é melhor? Depois a gente tem que fazer essa conta. Um CDB que rende 98% de um CDI ou uma LCI que rende 95% do CDI. Por que essa pegadinha? Porque a LCI é isenta de imposto de renda. Então você tem que fazer conta. Sim. Isso Entendeu? é uma lei de incentivo que o governo criou para fomentar o agronegócio e a indústria imobiliária, né? Então ele criou esses veículos que ele isenta. O governo fala assim, não, esses aqui, quem investir nisso não precisa me pagar imposto, não, porque eu quero que isso cresça, né? Então, geralmente, os bancos eles fazem ofertas de LCI e LCA. Por exemplo, o Itaú, ele vai... tem um projeto do agronegócio, ele vai emprestar dinheiro para aqueles fazendeiros lá, um exemplo bem prático, né? Então ele fala assim, olha, Gi, se você quiser botar dinheiro para eu emprestar para aqueles fazendeiros, eu vou te pagar 92% do CDI. Aí você pensa assim, mas o Renan falou que na Selic eu ganho 100% do CDI. Para que eu vou investir no LCA que paga 92%? Porque no Selic você vai pagar o imposto de renda. Na LCA você não paga. Então, geralmente, os valores que os bancos oferecem para LCI e LCA são menores mesmo. Normalmente é menor. Do que o CDB. Por quê? Porque no CDB você paga o imposto, no LCA, LCI não. Então, o Renan falou, um LCI ou um LCA que pague 92% do CDI, geralmente é melhor do que um CDB que pague 100% do CDI, mas que depois você ainda vai ter que pagar o imposto. O valor líquido final acaba compensando nessas linhas de letra de crédito. LCI e LCA, né? Sempre é bom fazer o cálculo, entendeu? Sim. Sempre é bom calcular, já que você já tem a sua reserva e já sabe que isso não é para rentabilizar mais, né, o seu investimento, e sempre vendo também o emissor. Para quem que você está emprestando. Entendeu? Porque uma LCI de um Itaú não vai ser a mesma coisa que uma LCI de um banco... que acabou de fundar... da formiguinha, entendeu? Ele, óbvio que para ele captar o seu dinheiro, ele vai oferecer uma LCI de 102% do CDI. Mas, entendeu? Você tem que sempre observar o emissor, para depois não ter a dor de cabeça de até mesmo tomar um calote, né? Mas, normalmente, o Fundo Garantidor de Crédito, né, ele está aí para suprir. Agora, Renan, uma pergunta aqui para você. A gente deu uma boa mapeada, né? Chegando já ao final do nosso tempo, a gente conseguiu definir bem o que é reserva de emergência, aonde eu posso colocar a minha reserva de emergência. A gente viu bem os indexadores, né? O pós-fixado, o pré-fixado, o indexado à inflação, que é o IPCA+. Depois a gente viu também os tipos de títulos, a diferença entre eles, tipo Tesouro Direto, que você empresta dinheiro para o governo, os CDBs que você empresta dinheiro para os bancos, as debêntures que você está emprestando dinheiro para a empresa, que é mais arriscado do que emprestar para o banco, né, na maioria das vezes, e as LCIs e LCAs, que são um segmento de dinheiro que você empresta para o banco, que são isentos de tributação, né? Isso. Agora,
Se a pessoa, ela se animou, gostou aqui do episódio, vai começar a estudar isso, mas ainda não está se sentindo segura para colocar o dinheiro dela, escolher o ativo diretamente. Existe também, o que o pessoal sempre me pergunta, os tais dos fundos de investimento, que aí nesse caso, como o nosso tema é renda fixa, ele pode escolher uma gestora que tem um fundo de investimento em renda fixa. E aí basicamente você coloca o dinheiro, o gestor toma as decisões onde ele vai investir para você, você delega isso para um gestor profissional e você paga uma taxazinha para ele lá. O que você acha dos investimentos em fundo de investimento? Olha, Sami, assim, eu sou suspeito para falar porque se você realmente não entende de investimento, nada, absolutamente nada, primeiro que eu acho perigoso, mas se você tem curiosidade, mas não tem tempo, eu acho que você deve pelo menos investir num fundo de investimento, já que a gente está conversando aqui, que é possível e que tem hoje no mercado, ligado atrelado à taxa Selic. Tem vários tipos. Então, se você investe num fundo de investimento que está atrelado à Selic, ele vai acabar rendendo o quê? A Selic. Né? Porque existem fundos de renda fixa que acabam investindo grande parte ou uma parcela significativa no que a gente conversou aqui, de tesouro pré-fixado, de tesouro às vezes IPCA, e às vezes você não está atento ao que está dentro do fundo. Uhum. E aí você acaba querendo sair e daqui a pouco você toma um susto. O cara acha que não dá para perder dinheiro em renda fixa, mas... A gente está vendo que dá. Tá vendo que dá. A gente está vendo que dá. E dá para perder muito, inclusive, ainda. E dá para perder se você muito. não souber o que está fazendo. Você está vendo que a volatilidade é alta, nesses principalmente. E às vezes tem títulos ali dentro. Então, você pode investir num fundo, né, que tem um gestor, mas saiba o que está dentro desse fundo. Uhum. Se é o quê? Não, só vai acompanhar a Selic, beleza. É um título que vai acompanhar o CDI, ou é um título, por exemplo, tinha renda fixa, tinha fundos de renda fixa que estavam com crédito, um investimento em crédito da Lojas Americanas. E aí deu o escândalo da Americanas. Escândalo. Imagina, se você tivesse investido numa renda fixa que nesse fundo o gestor emprestou dinheiro para as Lojas Americanas. Tomou o calote. Perdeu o dinheiro. E você investiu em renda fixa. Renda fixa não dá para perder? Exatamente. Perfeito exemplo. Entendi. Exatamente. Então, cuidado. Então, você tem que saber o que tem dentro do fundo. O que está dentro do fundo? Tá, é renda fixa, mas o que está composto essa renda fixa? Então, assim, se você sabe o que está dentro da renda fixa, desse fundo, beleza. Se você não souber, eu acho que aí é perigoso. Então, o resumo final é para estude, né? Estude, cara. Aprofunde. Use esse episódio como uma sementinha que a gente plantou para que você busque os conhecimentos. Tem um monte de livro, né? Inclusive, agora para o fechamento, vou pedir uma recomendação de livro sua, diferente do primeiro episódio. Já vai pensando num aí. Não, eu já até pensei. Então, é para a gente encerrar por causa do nosso tempo também. Vamos lá. Só para reforçar, nós tivemos o nosso primeiro episódio, que é Como Começar. Hoje é o segundo episódio dessa minissérie. Falamos de renda fixa e reserva de emergência. Nós vamos ter um terceiro e, quiçá, um quarto episódio dessa minissérie ainda, para começar no próximo a falar de renda variável. O negócio começa a ficar mais... a adrenalina começa a aumentar mais, vai né? Vai subir. Mas é isso aí. Renan, recado final aí, que você acha para passar aí? Dica final aí, pra galera que tá nos escutando. Não, eu acho o seguinte, Sam, eu acho que eu vou dar uma recomendação do livro, que eu acho que vale a pena. É um livro fácil de ler, né? Posso até falar o nome, Renda Fixa Não é Fixa. Eu esqueci o nome da... Legal, esse eu não li ainda. Eu esqueci o nome da autora, cara. Pô, me desculpa aí, mas eu esqueci o nome. Renda Fixa Não é Fixa. Você tá vendo como que varia, né, as coisas. Muito bacana o livro, ela explica direitinho, pô, fenomenal. Da Marília Fontes. Marília Fontes. Marília Fontes é fera. Ela é uma das maiores especialistas em renda fixa do Brasil, né? Esse é um livro que eu acho que... Gosto muito dela mesmo, legal. Esse eu não li, vou comprar para ler então. Obrigado, cara, pela indicação. Bem bacana. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que a dica que eu dou hoje em dia para todo mundo é curiosidade, cara. Seja curioso,
não tenha medo de errar, entendeu? Não tenha medo de perguntar, entendeu? Porque conhecimento é isso. Quando você vai atrás, busca, você vai acabar descobrindo, vai saber que cada vez mais você é ignorante. Quanto mais você procura, mais você vê que você é ignorante. É isso daí. E vamos que vamos. Verdade. E aí só então para complementar, mais uma dica de livro. Eu não sei se essa eu já dei, eu nem me lembro. Mas se eu já dei, não tem problema, você fica de novo aqui repetido, né? Mas que tem tudo a ver com o que a gente discutiu, que é o livro do Thiago Nigro, do Primo Rico, do 1000 ao milhão, sem cortar o cafezinho. Porque é exatamente... na verdade, o nosso episódio aqui foi um resumo, né, das classes de ativos. Ele vai te explicando o que é, para você poder aprofundar mais, o que é uma debênture, um CDB, uma LCI, LCA, o que é IPCA, inflação, Selic. Então, é uma linguagem muito fácil e você pode aprofundar mais nesses temas. Então, uma boa dica para quem ouviu, não entendeu direito, mas se interessou e fala, pô, quero aprender isso. Aonde que eu aprendo? Pô, esse livro é uma boa opção também, que ele vai entrando em cada classe de ativo e é muito legal. Você pegando já o mindset que já foi criado, muito do que a gente discutiu no episódio passado, é um bom complemento para dar sequência nessa jornada aí do conhecimento dos investimentos. Não é isso, meu primo? Claro, meu primo. Ó, satisfação inenarrável. O nosso tempo já esgotado aqui. Queria te agradecer mais uma vez. E já vamos programar aí lá no Instagram, pro pessoal que não segue, @round.cast. Nós já vamos combinar aí o próximo episódio, que a gente vai começar a falar de renda variável. E nós vamos fazer vários resumos do que a gente discutiu aqui nesse episódio de renda fixa. Nós vamos colocar mapas mentais, vamos colocar os informativos, os cortes, as indicações, as sugestões, tudo lá no nosso Instagram. Então, se você não segue a gente ainda, siga lá e compartilhe, manda para um amigo aí que você acha que vai se interessar, para um familiar, para alguém que você queira ajudar, porque nós temos muito trabalho pela frente quando o tema é investimentos, mas eu tenho certeza que isso é um fator que muda vidas, né? A pessoa, quando começa a entender como cuidar bem do seu dinheiro, é porque é o dinheiro que vai cuidar da gente lá na frente. No futuro. Não é isso? Então, siga a gente no Instagram, curta e compartilhe os vídeos aqui na plataforma que você estiver ouvindo, seja no YouTube, no Spotify, seja ouvindo ou assistindo em vídeo, porque tem formato em vídeo e em áudio também. Compartilha, manda nos grupos do WhatsApp, manda para os teus amigos, para o grupo da pelada, grupo da família, manda para todo mundo, porque isso ajuda a gente na batalha do algoritmo, não é isso, Gi? Eu queria convocar o pessoal para poder fazer uma coisa ainda tão importante quanto, aliás, né? Comentar, tanto no vídeo do YouTube quanto no Instagram, vai lá e comenta as suas dúvidas do próximo episódio. Isso aí. Porque aqui a gente já tá combinado de que a gente vai fazer sobre renda variável. Perfeito. E renda variável é uma coisa que muita gente tem muita dúvida, então não deixe de comentar lá o que você quer saber, que a gente vai esgotar esse tema aqui no... É um bom ponto, porque a gente acaba abordando aqui os temas que a galera vem perguntar pra gente, coloca como dúvida. Então, esse feedback é muito valioso pra gente, né? Pra gente saber como direcionar bem os nossos bate-papos aqui, que eu tenho certeza que estão te gerando muito valor, assim como tem gerado a mim também. Não é isso? E boa sorte pra nós. Pô, boa sorte, Alcebiades aqui. Oi. Alcebiades aqui, vamos ser campeão, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bonequinho doido, vai estar no Maracanã. Obrigado aí, pessoal. Satisfação inenarrável estar com vocês. É isso aí, galera. Valeu. Valeu. Um abraço, obrigado e até o próximo.